Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que esteja tudo de incrível e maravilhoso aí na semana de vocês. E o programa de hoje já adianto que é sobre economia comportamental, mais um tema daqueles que você quando descobre fica, meu Deus, isso é demais. E para falar comigo sobre isso eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado pelo carinho, sempre uma alegria estar aqui com você, minha esposa, a senhora Ana. Para você, os nossos ouvintes queridos e queridas, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Onde você estiver, esteja bem, esteja em paz, com muita alegria, porque agora você vai ter muitos conhecimentos compartilhados maravilhosos. Se você está dirigindo, aquelas recomendações básicas, o cinto de segurança, aquela direção econômica e defensiva. Se está no trabalho, bom trabalho. Se está fazendo uma caminhada, agradecemos você e a sua audiência. Aqui é o nosso Educação Financeira para a Vida. É isso aí, galera. E hoje nós vamos falar sobre o efeito ou viés de enquadramento, mais conhecido em inglês como framing effect. Olha, eu tô falando bonito em inglês, hein? Nossa, e vocês vão ver como esse efeito, como esse viés, ele está presente na sua vida, na vida de todo mundo. Esse é um efeito, olha, Ana, que tem muito a ver com a questão antropológica do ser humano, né? Sim. Então, fique conosco para ver aqueles seus hábitos, né, de consumo, alguns comportamentos financeiros que são, aí vamos dizer, influenciados por esse efeito, né? E mais, a gente vai dar dicas aqui para vocês de como evitar que esse efeito prejudique a sua vida. É, exatamente. Que é o melhor aqui do programa de hoje, viu, gente? Não podemos ser reféns, né, de armadilhas. Isso. Bom, efeito ou viés, só para explicar isso para vocês não ficarem confusos. Existem as duas nomenclaturas, tá? Porque é uma tradução do inglês e os pesquisadores botaram então framing effect, mas é um dos vieses da economia comportamental. Vocês vão poder encontrar das duas maneiras. E o que é um viés, né? Um erro cognitivo decorrente de uma heurística, que é uma regra que a gente usa para tomar decisão. E a gente já gravou programas explicando o que são as heurísticas, então você corre lá e maratona esse e outros episódios para ficar por dentro aqui também do framing effect. Olha, eu tô falando muito bem inglês, tô adorando, gente. Bom, e o que é esse enquadramento, gente? Nada mais é do que a nossa inclinação humana, como diz o Augusto, de mudar de decisão de acordo com a maneira com que um problema, uma solução, algo que a gente vai comprar, um investimento nos é apresentado. Olha só! Entende como que funciona? E quem descobriu isso foi o Kahneman e o Tversky. Hoje eu descobri que eu falo Tversky errado, gente, mas eu não sei falar. Eu vou continuar falando assim, tá? O Kahneman e o Tversky, então a gente já contou pra vocês sobre eles. Eles são os caras que são um dos percursores aí da economia comportamental, que descobriram a maioria dessas coisas que a gente estuda hoje através de experimentos, tá? Então, através de vários experimentos que depois a gente vai explicar um pouquinho pra vocês, o Kahneman e o Tversky, lá em 1979, olha só que já faz um tempo, hein? Nossa. Eles descobriram, então, que existia esse efeito de enquadramento. E aí, o efeito enquadramento, ele tem um ponto muito importante, que é assim, às vezes a gente é influenciado por poder ganhar ou poder perder em uma determinada situação. Inclusive, isso faz com que esse viés se relacione com outros, que a gente já viu aqui no FV, como a aversão à perda, enfim, tá? Mas de uma maneira simples, focando nesse viés, porque todos eles se relacionam muito, ele é decorrente de uma avaliação incorreta. Pode ser das nossas memórias, pode ser de opiniões,
pode ser de responsabilidade, quando é alguma coisa muito tensa que você tem que decidir, que aí você não vai botar a culpa em ninguém. Aí o efeito enquadramento aparece. Às vezes a gente acha que a gente é super racional, inteligente, na hora que vai tomar uma decisão a gente vai ponderar todas as coisas com calma, analisar tudo que nos é apresentado. Mas a gente sabe que na vida real não é bem assim que o bonde vai tocar, né? Por isso, atenção! E aqui já vai um efeito enquadramento. Quando ocorre essas quebras, desaceleração da fala, a gente tem que parar, pensar um pouco, ponderar. Bem, isso foi de propósito. Para vocês que estão nos ouvindo, lembrar que quando o assunto é dinheiro, é finanças, nós temos que tomar muito cuidado com o tal do piloto automático. Exatamente, o tal do sistema 1, né, dos estudos do Kahneman, aquele que toma as decisões ali intuitivamente, automaticamente, né? Então tomar cuidado para não incorrer nisso, né? Inclusive, já aproveitando esse espaço aqui no programa para mandar um beijo especial para a professora Vera Rita. Eu sei que não é a hora do beijo, mas aqui esse assunto tem tudo a ver com ela, nossa musa inspiradora aqui da psicologia econômica no Brasil, que agora foi eleita como a primeira presidente da Associação Internacional de Psicologia Econômica. Primeira brasileira, né? Olha só. A gente tá muito orgulhoso, fico até perdida aqui na hora de falar, gente, que é muita alegria hoje, no dia de hoje, gente. Então, e a gente fala, né, com muito carinho, porque ela conheceu esses grandes homens, pensadores, que contribuíram com os avanços, né, da economia comportamental. Então, um grande beijo, professora Vera Rita, e vamos mais de vieses. Bom, esse efeito enquadramento, o que acontece? Como que ele chega na nossa vida, vamos dizer assim? Alguma pessoa, né, enfim, ou situação que vai expor pra gente a problemática, enfim, a decisão que a gente precisa tomar, ela faz alterações que, quando a gente olha, bate o olho e não pensa muito, é imperceptível. A gente não consegue perceber que foi feita alguma alteração ali na informação. E aí a gente vai sempre avaliar antes de tomar uma decisão. Só que aí, gente, nós, quando vamos decidir algo, a gente sempre precisa de uma referência. E aí que tá. Eles mudam ali alguma coisa imperceptível pra gente mudar a nossa referência. A gente vai buscar referência em algum lugar. E aí, eu acho que isso tem muito a ver com as questões de filosofia, né, Augusto? Ah, sim. O que muda, né? Essa questão que você falou, o que muda? É justamente a linguagem. Isso. E nas pesquisas do Dan Ariely, no livro A Psicologia do Dinheiro, já citamos aqui algumas vezes, ele traz esse tema que é profundamente filosófico. Eu estava estudando esse livro e me lembrei muito das aulas, né, de hermenêutica, de filosofia da linguagem, de Paul Ricoeur, filósofo francês, de Aristóteles. Olha só. Por quê? Aristóteles, já ouvimos falar que o homem é um animal político, o zoon politikon, um animal que vive na polis. Mas o Aristóteles também, no livro Metafísica, disse zoon, logikon, ou seja, o zoon, o homem, os animais, né, esse ser é capaz de palavra. O homem é um animal, um ser capaz de logos, ou seja, capaz de linguagem. A linguagem, ela tem um poder, diz aqui, né, o psicólogo, essa magia modeladora de nos fazer enquadrar as nossas experiências. A fala, o pensamento, a complexidade, o discurso, ele é capaz de nos jogar para um foco específico, para que a gente aprecie. Quem nunca, né? Convive aí no dia a dia e de repente uma pessoa fala: olha só aquela árvore que linda, e você nunca tinha parado para ver aquela árvore.
E depois que uma pessoa fez um enquadramento, um foco, você consegue apreciar e dar valor àquela árvore que estava passando despercebida por você. Sim. Então, olha só que interessante. Essas pesquisas do Ariely dizem, então, a linguagem não está apenas descrevendo o mundo à sua volta. Ela está nos influenciando, o que a gente presta atenção, o que gostamos, o que não gostamos. As coisas são o que são, isso é fato. Porém, a palavra não muda a coisa em si, mas muda a gente. A capacidade, né, da gente interpretar. Isso tem a ver profundamente com a antropologia. Então, os seres humanos, seres de linguagem, capazes de linguagem, que a linguagem é para nós como a água é para os peixes. É onde a gente está ali vivendo. Então, essa observação, descrição, a capacidade de descrever, organizar, assimilar, sistematizar e interpretar as coisas do mundo, né? Como diz Paul Ricoeur, filósofo, nós temos uma identidade narrativa. Nós somos o que somos, fruto das narrativas que fizeram de nós, né? Bem, então a linguagem ela nos permite interpretações, mudando as nossas percepções, a nova perspectiva, introduzindo um novo contexto à mesma situação. Vamos dar alguns exemplos aqui, né, Ana? Sim, eu lembrei de 2 exemplos muito rápidos, assim, bem recentes. Na verdade, um recente e um mais antigo. Um foi uma propaganda que passava na televisão, muito interessante. Isso, gente, eu não fui ver, mas eu li a respeito. Que era uma propaganda que estava falando sobre a questão das notícias, né? Como a gente pode utilizar um fato como uma notícia falsa, fake news, né? E aí diz que nessa propaganda surgiam palavras que eram características positivas na nossa sociedade, tipo liderança, boa comunicação. E as palavras elas escorregavam assim na tela e elas começavam a formar uma imagem. E aí essa imagem formada era a imagem do Hitler, era uma imagem formada por características dele, né? E aí eles estavam exemplificando nessa propaganda, né? Como a gente pode ser enquadrado, porque tudo, a música, as palavras levavam você a acreditar que seria uma pessoa exemplar, assim, né? Que, uau, essa pessoa é incrível, ela é demais. Enfim, para dizer como o enquadramento é usado. E outra situação legal, e aí depois a gente vai falar um pouquinho mais de situações detalhadas. Teve 2 notícias, olha que curioso, 2 notícias sobre as ações da Vale, 2, do mesmo dia, de diferentes canais de comunicação, vamos chamar assim, diferentes jornalistas escreveram. Uma das notícias dizia, as ações da Vale tiveram um lucro recorde, e a outra, as ações da Vale tiveram um pior resultado, prejuízo. Aí você fala assim, como assim, né? Como assim, se é no mesmo dia? O que acontece é que um jornalista usou um período como comparação, por exemplo, ele comparou com o mês anterior. Então, com o mês anterior, teve prejuízo. E o outro jornalista comparou com o período de um ano. E com o ano anterior comparado com aquele mês, era lucro, né? Outro exemplo muito legal, que os nossos ouvintes vão identificar bem fácil, é assim. Se eu pego um copo e encho ele pela metade, tá? Se você tiver com muita sede e eu perguntar, Augusto, essa água é suficiente pra você? Você toma e você fica com sede ainda, eu vou perguntar, este copo estava meio cheio ou meio vazio? Aí você vai falar, tava meio vazio, porque você tava com sede e aquilo não foi suficiente. Mas se você acabou de beber 1 litro de água, chega aqui em casa e eu falo, Augusto, quer uma aguinha? Não, vou te dar uma aguinha aqui porque o clima tá muito seco. Eu encho um copo pela metade, você não bebe toda aquela água, eu vou falar, Augusto, esse copo tava meio cheio ou meio vazio? Você vai falar assim, tava meio cheio, porque você estava cheio. Só que o copo estava pela metade, ele estava igual nas 2 situações. Por isso que
as situações são as mesmas. Sim. Mas a partir dos enquadramentos que nós fazemos, aí vem as nossas experiências, né? Um exemplo clássico também que o Dan Ariely usa aqui é aquele do hambúrguer, né? Ah, você vai comer um cheeseburger. Ah, cheeseburger qualquer. Você vai ter um tipo de experiência. Outra coisa é eu dizer, Ana, vamos comer um cheeseburger artesanal com queijo de cabra e que vai vir um composto artesanal de carne de gado alimentado em pasto com tomate maturado em videira da família e verduras selecionadas e mistura de temperos em reserva especial. Já veio aquele monte de coisa e falou, uau, que hambúrguer demais. Ou se eu disser pra você, Ana, esse hambúrguer aqui, essa carne, tem 80% menos gordura. Ai, show. Você vai querer? Sim. Esse ou aquele que eu disser assim pra você, ah, essa carne é 20% de gordura. Ah, vou no 80 menos, né? Porque a gordura é uma coisa ruim, então quero diminuir muito, né? Daqui a gente já entra para essas questões, né, da linguagem que você adotou aqui, o cuidado com os tipos de enquadramento. E às vezes, como a linguagem é capaz de criar mundos possíveis, de gerar valor, né? A gente tem uma capacidade de apreciar, uma disposição, né? Existem também, é isso que você falou, Ana, dos perigos, as falácias, as manipulações, as aparências, o engano, a capacidade de confundir, de iludir e de intimidar através da palavra. E até de cansar, né? É um excesso de informação que você fica vislumbrado, que nem ali do hambúrguer, e você fala, uau, isso é incrível. E você fica com tanta informação, que é um outro viés, excesso de informação que leva você a consumir sem questionar muito. Isso, né? A sensação de complexidade. Isso. Então, cuidado, gente. Tá dentro desse assunto do efeito enquadramento, quando a linguagem é obscura, ela é turva, não é transparente. Então, existem algumas críticas a empresas, né, com uma roupagem verde, com essa roupagem, né, cor-de-rosa, entre aspas, que está protegendo as mulheres, que está protegendo o meio ambiente. Mas cuidado, porque a linguagem pode iludir também. Sim. Uma pessoa que fala difícil e porque ela tem títulos. Sim. E aí se colocar numa postura, né, de superioridade. Então cuidado. A linguagem, ela é fundamental e ela pode nos inclinar, né, ao modo que a gente interpreta a realidade. Por isso que esse efeito enquadramento é uma questão antropológica que ilustra muito, né? É uma frase daquela do Romeu e Julieta, do Shakespeare, romance do século XVI, quando a Julieta diz assim, uma rosa com qualquer outro nome não cheiraria como uma rosa. Ou seja, a rosa, o nome rosa. Então a rosa cheira a rosa por causa não por causa do nome, mas ela não cheiraria como uma rosa se tivesse outro nome. Eu entendi. Então a nossa experiência está muito atrelada à maneira que a gente descreve as coisas. E o que acontece, galera, é que como as outras questões comportamentais, a galera do marketing estuda isso para nos vender, né? O que a gente chama de vocabulário de consumo. E antes do Augusto trazer mais algumas partes aqui importantes, eu vou até fazer uma brincadeira aqui com ele, ao vivo para vocês, gente. Não foi nada combinado. Veja bem, vamos supor que eu chegue em você, Augusto. Vocês podem imaginar aí também, fazendo esse mesmo experimento, que eu pergunto para você. Augusto, você quer uma fruta amarela ou uma fruta vermelha como sobremesa? Mas eu não digo qual que é a fruta. Só pode escolher uma. E aí? Vermelha. Beleza, vermelha. Mas e se eu falar assim, tem certeza? Talvez você fique pensando, mas se for uma fruta vermelha que eu não gosto? Pode ser uma que eu gosto, mas pode ser uma que você não gosta, certo? Então você pensa mais
escolheu o vermelho, mas você ainda tá meio duvidoso, porque eu não falei qual que é, né? Não falei. Mas aí eu vejo que você ficou com uma carinha meio confusa, não tá muito certo, eu vou falar assim, beleza. Vou te revelar mais algumas informações, então, olha só. A fruta vermelha, ela é ácida, como as laranjas, os abacaxis, e a amarela é semiácida, como maçãs e mangas. Ajudei você? Um pouco. Um pouco, né? Bom, você ficou mais inclinado agora a mudar de ideia ou a escolher uma e outra? Quero a vermelha. Quer a vermelha. Perfeito. Então tá, eu te entreguei a fruta e boa. Se eu soubesse o quanto você gosta de frutas ácidas e quisesse fazer você escolher a vermelha, eu poderia falar o seguinte pra você. Olha, esse sabor é amargo, é apetitoso, a fruta vermelha ela é muito saborosa, ela é incrível, ela é maravilhosa, ela é picante, você gosta de pimenta, eu sei que você gosta de pimenta. É verdade. E aí quando eu falasse da fruta amarela, eu até falasse assim, isso aqui é uma fruta mais ou menos, o sabor dela é neutro, né? Então, o que eu fiz aqui com o Augusto, né, no experimento? Como eu sei que ele gostava mais da vermelha, eu queria tendenciar ele a escolher essa, o que eu fiz? Eu pego e enfatizo todos os aspectos positivos da vermelha com relação à amarela, porque lembra, a gente sempre vai querer fazer o quê? Ter uma referência na escolha. Então é assim que o efeito enquadramento acontece. Você pega uma coisa e enfatiza muito o ganho dela em detrimento de uma outra, que não é tão legal assim. E isso ocorre em diversas situações da nossa vida, né, Ana? A capacidade da linguagem de não mudar a coisa em si, mas mudar a maneira como experimentamos as coisas, a forma. Então isso vai persuadir, vai fazer a gente desacelerar, para bem desfrutar bens, serviços, experiências. Então, ao mesmo tempo que a linguagem ela pode criar, ela pode destruir, aumentar, né, a qualidade da experiência, ou ela pode... Ana, eu trouxe aqui um presente para você. Sim. Um presente qualquer, um presente assim, uma porcaria que eu peguei ali. Talvez a qualidade da experiência não vai ser tão grande como se eu dissesse, olha, eu comprei um presente especial para você, que eu selecionei, gastei tempo, e aí a pessoa vai dando mais atenção, né? Sim. Então essa linguagem ela vai moldando, vai aprimorando, nos modelando, por isso esse efeito enquadramento. E a gente vai se deixando envolver, né, por algum produto ou por alguma experiência e vai aumentando o nosso compromisso, a gente vai gastando tempo, né? Quem nunca, né, tinha ali uma gravata, uma blusa, um shortinho, alguma coisa que não dava muita bola, mas de repente chegou alguém na sua casa e falou, nossa, isso é uma roupa de marca, você não sabia? E aí você passa a olhar, né, para aquele objeto, para aquela coisa com outros olhos. Esse com outros olhos é o enquadramento que alguma pessoa ali te colocou, né, te jogou. E como que ele afeta as finanças diretamente? A gente já trouxe alguns exemplos aqui no consumo, então, para a parte do consumo, quem vende vai utilizar essas técnicas para vender exatamente o produto que quer que você compre, né? Então é muito usado nessas técnicas de venda, com slogans, com várias coisas. Mas uma outra coisa interessante que eu trouxe aqui para vocês é assim, vocês já pararam para prestar atenção que na maioria das faturas de cartão de crédito, qual que é o número que vem assim no canto da direita em cima, grandão? Olha só. É o valor total da fatura ou o que tá mais pra ponta é o pagamento mínimo? Entende? O pagamento mínimo parece que ele fica piscando ali, né? Tipo, nossa, posso pagar pouco, né? E, gente, vocês podem achar que não, mas ainda hoje existem pessoas que não entendem que se elas pagarem mínimo, isso vai gerar juros para elas. É incrível, a gente tá falando aqui de um analfabetismo financeiro. Isso é realidade, né? Não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Então,
essa formulação e narrativa não é só com palavras, é com imagens, é com muitas coisas, tá? Então, assim, é um estudo meticuloso para fazer a gente pensar cada vez menos antes de fazer as coisas. E olha que interessante. Segundo o Richard Taylor, que foi um dos caras que continuou também estudando economia comportamental ali, depois do Kahneman, um pouquinho antes do Ariely, né, que tem estudos mais recentes, ele diz o seguinte, olha só, lá em 80 ele contou pra gente que esses lobistas, a galera que começou a criar a indústria do cartão de crédito, que eles chamavam de dinheiro de plástico, fizeram de tudo, pressionaram para que o texto da legislação que norteava essa regra para o uso dos cartões apresentasse a diferença entre o preço do pagamento em dinheiro para as lojas e o preço do pagamento à vista, né? E até hoje é assim, a gente vai numa loja, é tudo dividido em 12 vezes sem juros. Mas se você quiser pagar à vista, tem um desconto. Então, na verdade, não é que os 12 vezes não tem juros, os juros estão embutidos, né? E o que acontece? Só aparecem palavras positivas. Vocês já pararam pra pensar? Né? Sem juros e desconto, né? E se fosse ao contrário, compre à vista por, sei lá, R$900 e pague a prazo por uma entrada de 300 mais 900. A percepção dos juros, ela ficaria muito mais evidente pra gente. A tendência de a gente comprar seria muito menor. Então, eu tô dando aqui um exemplo prático na hora do consumo. E também, esse viés acontece nos investimentos, que também é muito perigoso. Olha só o outro lado das finanças. É muito usado, inclusive, em golpes. O golpista, ele nunca vai falar aspectos negativos. Então, a gente sempre tem que desconfiar de alguém que vai falar assim, olha, tem um investimento aqui que tem 10% de chance de super se valorizar e é muito mais provável que você vai ganhar do que você perder. Ele nunca vai falar, olha, tem 90% de chance de dar ruim, por exemplo. Ele vai falar, não, tem 10% de chance de dar certo. E é isso. A informação é a mesma nesse caso. O enquadramento é que tá mudando. E aí, o que acontece? Sempre desconfiar e pesquisar de outras fontes. Porque qual que é o segredo do enquadramento? Levar a gente a tomar aquela decisão instantaneamente, pra gente não questionar, pra gente não ter tempo de parar, entra nessa experiência, como o Augusto falou, você começa a desfrutar e tal, entra nessa vibe de comprar ou de investir, enfim, e você não pensa logicamente. Por isso, Ana, que a gente sabendo quem nós somos, Sim. como funcionamos, essa consciência dos próprios hábitos, dos comportamentos, vai nos permitindo não cair nessas armadilhas que a gente aplica em nós mesmos. Exatamente. Vamos dizer assim, a gente muitas vezes é vítima de golpes, né? Mas às vezes a gente diz assim, na inocência eu fui lá e comprei. O que é isso, na inocência? Na inocência. É nessa irracionalidade econômica. A gente não conhece os nossos hábitos de consumo. E para aqueles que ainda duvidam, né, do poder da linguagem ou do ritual, vou concluir aqui com Dan Ariely, só essa participação do livro, né, A Psicologia do Dinheiro. Olha que bacana. A linguagem cria ritos, né, individual, que nos faz dar sentido ao passado, ao futuro. Essa questão do significado todo pessoal, né, especial dos ritos. Aí ele diz assim, quer ver? Sugerimos para vocês que tentem, então, servir um purê de ervilhas a um bebê. Fala, vou te dar uma sopinha, pega e põe na boca do bebê. Você vai ver a dificuldade que você vai ter. E ele diz o seguinte, agora tente fazer o mesmo, dessa vez, contando ao bebê que a colher é o avião que vai aterrissar. Esse é o pesquisador Mike Norton. Muito bom. Dizendo, né, que essa metáfora do avião aterrissando, né? Ele diz assim, olha o aviãozinho, parecemos ridículos, mas sabemos que qualquer criança prefere comer um aviãozinho do que uma colherada de pasta verde. Se você acha que os adultos são mais influenciados por exibição, e ele diz, isso ocorre também
E nós adultos, quando a gente vai para um restaurante chique ou para um teatro, é a mesma coisa, né? Como a gente vai saborear um café, um vinho, um queijo, um bolo. Ele diz, nós seres humanos queremos acreditar que a comida que vamos comer será deliciosa, que nossos investimentos renderão bem, que conseguiremos encontrar uma ótima oferta, que podemos virar milionários de uma hora para outra e que estamos prestes a comer um avião. Se é isso que a linguagem e os rituais nos informam, suspenderemos a descrença, ao menos até certo ponto. Vamos viver e aproveitar o que queremos viver e aproveitar. Os rituais e a linguagem de consumo nos influenciam a valorizar as coisas mais do que elas valem de verdade. Sua magia está em como transformam as nossas experiências, da compra de produtos do dia a dia à tomada de decisões importantes sobre assuntos como casamento, emprego, a nossa interação com o mundo à nossa volta. Muito bom, gente. Leiam Ariely, porque ele sempre tem essa linguagem leve, gostosa, ele traz exemplos e são livros muito bons de ler. Eu sou suspeita porque eu sou viciada, tá? Fico relendo e lendo os livros várias vezes, viu? Vamos deixar a indicação aí no link da descrição. E aí, para finalizar, trouxe aqui umas dicas de como vocês evitarem um enquadramento no mundo dos investimentos. Porque no consumo, né, a gente sempre tem que pensar, cara, quando for tomar uma decisão muito complexa, como o Augusto leu aqui no texto do Ariely, fazer com calma, pesquisar, fazer o orçamento, por isso planejamento financeiro é importante, até mesmo nas saídas, né? Eu sempre costumo falar assim, quando a gente vai sair para jantar em algum lugar, para não se deixar levar por essas experiências, é legal você sair de casa sabendo quanto você pode gastar. Isso vai ser uma coisa que vai te ajudar na olha. A gente tem aqui X reais para hoje jantar, né? É sábado aqui, a gente tá gravando sábado, daqui a pouco vamos sair para jantar e vai ser assim. Isso pode ajudar vocês, né? Então, nos investimentos é interessante o que? Gente, questione recomendações de investimentos somente quando você vê uma pessoa, né, que não trabalha com isso, não é analista de investimentos, tá falando, olha, esse aqui é o melhor de todos. Não existe melhor de todos, a gente já falou isso, né? O melhor investimento é aquele que a gente conhece. Exatamente. E é sempre bom procurar ajuda de profissionais e ouvir mais que uma opinião, certo? Isso é muito fundamental. Outra coisa, examine com cuidado as informações apresentadas nos materiais de divulgação, porque às vezes tem enquadramentos tendenciosos. E eu acabei de lembrar de um exemplo que aconteceu essa semana comigo, porque o Augusto mandou uma mensagem de um amigo nosso falando assim, olha, Ana, é verdade que esse CDB aqui rende 220% do CDI? Eu falei, é verdade. Nossa, que legal, que incrível. Eu falei, mas você leu as letrinhas lá embaixo? É só 3 meses, é só para aplicações de no máximo 5 mil reais. Então, a pessoa fica tão animada, fica tão empolgada que não vai ler as observações, né? Então, dando um exemplo aqui. Então, cuidado com isso. Cuidado com as ofertas que ressaltam as possibilidades de ganho, minimizando as perdas, né? Todo investimento tem risco, todos. Então, não existe mágica, né, gente? Fique atento com descrições e adjetivos que tragam juízos de valores. Justo, investimento diferenciado e diferenciamento, investimento com potencial, essas coisas são meio perigosas, né? Tente julgar a situação pelo ponto de vista de quem oferece o investimento. Por quê? Será que tem um conflito de interesse aí? Será que tem alguém que pode estar ganhando alguma coisa com isso? Tá? E procure ter uma visão global. Aí que entra a educação financeira, né, gente? Olhar a rentabilidade, custos, riscos, carência dos investimentos, o seu perfil, qual é o objetivo para isso, porque a gente fica cego por um número, pelo enquadramento e não raciocina logicamente, tá? Então é nesse sentido, essas são as dicas que a gente traz hoje para vocês. E é aquela coisa, né, gente? Enquadramento vai estar aí,
galera estudando cada vez mais. Então, quanto mais a gente souber e entender, mais a gente vai conseguir se proteger aí dessas armadilhas comportamentais e usar isso ao nosso favor. É isso mesmo, né, Ana? Sim. Temos mais alguma coisa, Augusto, para o programa de hoje? Acredito que para encerrar a gente só dá uma pitadinha de espiritualidade. A gente falou bastante de linguagem, palavra, logos, verbum. São nomenclaturas, né, grega, né, logos, em latim verbum, em português palavra. É claro que a gente não poderia deixar de lembrar do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E aí esse hino, né, que São João nos apresenta, remonta à criação, o Gênesis. No princípio era o Logos, a palavra. E olhando ali no livro de Gênesis, a gente vê: no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e o sopro de Deus agitava a superfície das águas. E Deus disse. Então, a criação com a palavra, uma palavra que gera vida, a palavra criadora de Deus. E São João vai dizer: Jesus de Nazaré é essa palavra encarnada, esse Emanuel, o Deus conosco, o Deus próximo, o Deus libertador, transformador. Então essa palavra é geradora de vida nova. A gente viu, né, em algumas ocasiões, que a palavra, que esse enquadramento pode ser destrutivo, através de narrativas mentirosas, opressivas, através da maldade, né? A gente pode fazer narrativas que legitimam a desigualdade social, que abençoa todo e qualquer tipo, né, de opressão. E a gente vê que isso não tem nada a ver com a palavra, com o logos, com a linguagem geradora de vida, que é Jesus de Nazaré. O que ele fez aqui, né, enquanto aqui estava no meio de nós, na sua vida terrena, e o reino que ele anuncia, né, o reino de Deus, o reino de justiça, de solidariedade, de misericórdia, de partilha, de comunhão, onde a gente cuida da criação. Então agora, impulsionados pelo Espírito Santo, a gente está aqui para ser continuadores dessa palavra, dessa linguagem que gera vida e que tem uma preocupação especial com aqueles que estão mais necessitados. Então, a reflexão que eu fiz, justamente, trazer aqui para os nossos ouvintes é isso. A linguagem que a gente usa no nosso cotidiano, ela é geradora de vida ou geradora de morte? A palavra que sai da nossa boca, ela gera divisões, ressentimentos, rancores? Ou ela gera perdão, misericórdia, diálogo, respeito? Acredito que esse é o grande ensinamento que a linguagem, que Jesus de Nazaré nos coloca assim como uma reflexão para hoje. Muito interessante, viu, Augusto? Porque, né, a própria Bíblia é um livro de muitas linguagens e a gente tem aí muitos ensinamentos a partir dos enquadramentos que nós temos. Então, assim, gente, eu acredito que trazer temas como esse de economia comportamental é abrir os nossos olhos para algumas coisas que a gente não consegue parar sozinho para perceber. Eu tô em casa sozinho, vou pensar, por que será que eu compro determinada coisa? Dificilmente nós faríamos isso, né? E detalhe importante, isso não é achismo, isso é uma ciência. Cientistas comportamentais, economistas, psicólogos, uma galera que estuda isso há anos, como vocês podem ver, que vem aí para nos trazer ensinamentos e trazer essa linguagem boa para o nosso dia a dia, que é o que a gente quer aqui trazer para vocês. Por isso que a gente faz aqui, enquanto Educação Financeira para a Vida, o seu projeto EFV, o seu podcast, né? É uma teologia popular, uma economia popular, colaborar para que você tenha uma vida mais saudável.
E olha só, hoje eu vou encerrar de uma maneira diferente. Vou mandar um beijo pra todo mundo, o pessoal da Áustria que chegou agora aqui no podcast que eu vi essa semana. Nossa. Beijo pra vocês. E se você gostou desse programa, além de você mandar pra alguém, aproveita aí na plataforma que você tá ouvindo e segue o podcast pra não perder novos episódios e bota lá 5 estrelinhas, classifica a gente, tá? Isso vai ajudar muito a gente, tá bom, galera? E você, então, que tá chegando agora, nosso ouvinte de primeira hora, agradecemos a sua audiência. Compartilhe com seus amigos, familiares e divirta-se, porque aqui é o seu espaço de finanças e espiritualidades. E lembre-se sempre, Educação financeira é educação para a vida.